Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos aí para o Salmo capítulo de número 3. Convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar juntamente comigo. Aqui em Salmo, no capítulo de número 3, o título é Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Lá em 2 Samuel, no capítulo de número 13 até o capítulo de número 19, depois você vai lá acompanhar, porque lá vai estar contida ali essa situação que Davi ele passou com o seu filho Absalão. Vai estar descrito lá o que realmente aconteceu. Aqui em Salmo, no capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 2, vai dizer assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi, durante o reinado de Davi sendo rei de Israel, a Bíblia fala que Absalão, foi ali o terceiro filho de Davi. Absalão ali, ele tinha uma irmã, a Bíblia vai dizer que era Tamar, era uma moça muito bela, muito formosa, E Absalão também tinha como irmão Aminon. E Aminon, ele acaba se apaixonando por Tamar e a força ali a ter relações com ele. Tudo começa, essa guerra toda começa com essa situação, com esse pecado sexual, Aminon, ele acaba ali tirando a virgindade, de Tamar. E a Bíblia vai dizer que Tamar, ela se sente muito humilhada ali diante daquela situação. Absalão, ele fica sabendo do ocorrido. Absalão também se revolta contra Aminon, que também era seu irmão. Se revolta contra ali Aminon e manda matar Aminon, A Bíblia vai dizer, que Absalão, depois que ele manda matar ali Aminon, a Bíblia vai dizer que ele foge, diante da face de Davi, porque Davi era o rei de Israel e afinal de contas Davi também, ele era pai de ali Aminon. E certamente como rei de Israel e como pai de Aminon, Davi em momento algum ele aprova ali, aquela situação. A Bíblia vai dizer lá que Absalão, ele fica 3 anos distante, até que depois de muito tempo, depois de longos anos ali, Davi ele se recupera daquele luto e ele permite ali que Absalão ele retorne para Jerusalém, porém não permite que Absalão retorne para o palácio. E ali começa, Absalão ele começa a criar uma revolta em seu coração contra Davi, A Bíblia vai dizer que constantemente que as pessoas, elas iam até Davi como rei de Israel, era normal que as pessoas constantemente se dirigissem ali até Davi, levando as suas causas, levando ali as suas questões, esperando que Davi as julgasse. Mas sempre quando as pessoas iam até Davi, a Bíblia vai dizer que Absalão ele se colocava ali no caminho, e ele tentava de alguma forma conquistar o coração daquelas pessoas para ele. A Bíblia vai dizer que Absalão ele furtou o coração do povo, porque sempre que o povo estava indo até Davi, até o palácio, apresentar suas questões, as suas causas, Absalão se colocava diante delas, como se ele fosse aquele que queria ter o poder de julgar suas causas, como se ele fosse aquele que queria ter o poder de fazer justiça em prol delas. Ele sempre falava isso para elas, que ele queria verdadeiramente julgar as causas dela, que ele tinha um compromisso com Deus, de fazer justiça ali pelo povo. A Bíblia vai dizer que Absalão ele acaba conquistando, o coração de todo o povo ali de Israel, de todos os israelitas, a ponto de todos eles virarem para o lado ali de Absalão e virarem contra Davi. E quando Davi, irmãos, ele fica sabendo ali que Absalão estava subindo contra ele, juntamente com os israelitas que haviam também passado, se convertido ali para o lado de Absalão, Davi, quando ele ouve rumores de que Absalão, seu próprio filho, estava indo contra ele, Davi ele foge ali juntamente com os seus oficiais, Davi ele foge ali juntamente com a sua família, não por medo, mas ele foge ali verdadeiramente para evitar que uma matança viesse ali ocorrer. Em momento algum, durante todo esse ocorrido, em momento algum, se nós formos ler lá em 2 Samuel, no capítulo 13 ali, em momento algum, Davi, ele quis fazer mal a Absalão, Pelo contrário, Davi, ele sempre dizia, para aquelas pessoas que permaneceram ao lado dele durante aquela guerra, ele sempre dizia, olha, se você encontrar com meu filho Absalão, de forma alguma o faça mal. Se você se encontrar com meu filho Absalão, trate com amor. E em momento algum, Davi,
Davi, ele intentava no coração contra o filho, tanto é que durante aquela jornada de fuga, a Bíblia vai dizer que Davi, ele chorava ali amargamente, ele chorava de tristeza devido a tudo aquilo que estava acontecendo, tanto é que na morte ali de Absalão, né, Absalão ele acaba morrendo aqui nessa guerra, nessa situação. A Bíblia fala que quando Davi ele descobre que Absalão morre aqui na guerra contra ele, contra o próprio pai, né, contra Davi, ali quando Davi ele descobre, quando ele ouve falar da morte do seu filho Absalão, a Bíblia fala que Davi ele grita de tristeza, ele chora amargamente dizendo: ai, meu filho Absalão, como queria eu, né, ter morrido no seu lugar. Então Davi ele ficou ali profundamente triste, ficou profundamente ali angustiado devido à morte ali do seu filho Absalão. E durante aquela guerra, durante aquela peleja, né, Absalão juntamente com os israelitas tentando ir contra o seu pai, né, Davi, contra o rei Davi. Durante ali a guerra, Absalão ele é morto, né? A Bíblia vai dizer que ali ele andando, né, na mula, no caminho ali andando na mula, ele acaba ficando pendurado em alguns galhos de uma árvore. A mula segue andando, ele continua ali pendurado até que chega ali os homens, né, e o mata com lanças. A palavra do Senhor, irmãos, lá em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 27, diz, né, que quem abre uma cova, nela cairá, né? Isso fala a respeito ali de ter um espírito de vingança, de ter um desejo de vingança em seu coração, né? De ter um desejo ali ruim contra alguém, de alimentar um ódio contra uma pessoa, uma vingança contra uma pessoa, né? Era isso que havia ali no coração de Absalão. E verdadeiramente foi o que aconteceu com ele, né? Ele criou ali um sentimento de revolta contra ali o seu próprio pai, contra o rei Davi, né? Ele virou o coração dos israelitas contra o rei, né, de Israel, contra Davi. Aitofel, ele era amigo íntimo ali de Davi, era conselheiro de Davi. Então, até mesmo Aitofel, que andava lado a lado com Davi, né, em intimidade, em conselho, tinha acabado também passado para o lado ali de Absalão, mas no fim, a Bíblia fala que até mesmo Aitofel morre, né? No final, morre a gangue inteira, vamos dizer assim, né? Porque havia se levantado contra o rei, né, constituído por Deus, né? O governo de Deus estava ali sobre a vida de Davi. Ali morre Absalão, ali morre Aitofel, ali morre toda a gangue, né? Então, por isso aqui que no Salmo, no capítulo de número 3, Davi ele fala, né, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, né? Imagina então Davi naquela situação, sendo rei de Israel e vendo todos os israelitas se virando contra ele, né, por causa do seu filho Absalão. Então todos haviam ali virado as costas para Davi. A Bíblia diz também, né, que enquanto Davi ele estava fugindo do seu filho Absalão, que as pessoas encontravam-se com ele no caminho e atiravam pedras nele, né, o caluniavam com palavras ruins, com palavras feias. Então aqui Davi, ele clamava a Deus, Senhor, como se tem multiplicado, né? O povo de Israel tem virado contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Interessante, irmãos, que aqui no versículo de número 3, né, Salmo 3:3, o Davi ele diz o seguinte: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi, irmãos, ele nunca entrava numa guerra sozinho. Se você for ler lá em 1 Samuel, 2 Samuel, né? 2 Samuel principalmente, sempre quando Davi, ele tinha que entrar em uma guerra, ele sempre orava a Deus antes. Ele perguntava, Senhor, eu devo entrar nessa guerra, né? Eu devo subir contra os inimigos, eu devo ir contra os inimigos, né? Porque ele sabia que por ele mesmo, ele não tinha poder, né? De vencer nenhuma luta. Então, sempre quando aparecia uma guerra, Davi, ele sempre perguntava para Deus se ele devia ir, se Deus iria dar a vitória para ele ou não. Tá aí um exemplo muito bonito de Davi, né, que nós devemos aprender. Independente da guerra, independentemente da circunstância que venha se levantar contra a nossa vida, irmãos, nós devemos constantemente apresentá-la diante do Senhor e perguntar a Deus, né, meu Deus, o que o Senhor quer fazer nessa situação, né? Qual é o teu pensamento em relação a isso, né? Eu devo continuar, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Então nós devemos estar constantemente pedindo também o consenso de Deus, pedindo a opinião do Senhor, né, também sobre as nossas vidas. E aqui no Salmo, no capítulo 3, versículo de número 3, diante daquela guerra, a Bíblia vai dizer aqui que Davi, ele fez do Senhor o seu escudo, né? Se você for ler comigo, lá em Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 10, o escudo aqui, ele faz parte de uma das armas espirituais. Efésios, no capítulo 6, versículo de número 10 em diante, diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, preste bastante atenção, que diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, irmãos, é uma luta espiritual. Independente da luta que você estiver passando, seja qual for a luta, seja você quem for, seja qual for a luta que você estiver passando, nós precisamos entender que a nossa luta ela é uma luta espiritual e nós só iremos vencer as nossas lutas, com as armas espirituais. Aqui vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. No versículo de número 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, Foi o que Davi ele tomou lá no Salmo 3, ele tomou o escudo da fé, ou seja, ele trouxe a presença de Deus, Ele trouxe verdadeiramente, ele se entregou totalmente ao poder de Deus, ele se entregou totalmente nas mãos do Senhor. A Bíblia fala que acima de tudo nós precisamos tomar o escudo da fé, Por quê? Porque com ela nós podemos apagar todos os dardos inflamados ali do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Davi, nós temos aqui um exemplo de Davi, irmãos. Por que Davi ele vencia suas guerras? Especificamente aqui nesse Salmo capítulo de número 3, onde ele fala, Senhor, muitos inimigos têm se multiplicado sobre a minha vida, Muitos adversários têm se levantado contra mim. Mas Davi ali, irmãos, ele havia tomado ali, ele estava usando as armas espirituais ali para obter vitória sobre a sua vida, Aqui em Salmo 3, no versículo 4, ele dizia, com a minha voz clamei ao Senhor. Irmãos, diante das lutas, diante das adversidades, nós precisamos clamar ao Senhor. Às vezes o desânimo pode se levantar, aquela angústia, pode tentar silenciar a nossa voz diante do Senhor, mas nós precisamos lutar ali, irmãos, em oração, continuar buscando ao Senhor Deus em oração, colocando diante dele a nossa causa, A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de orações, súplicas, ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará ali os nossos corações em Cristo Jesus. Quantas são as vezes em que situações adversas se levantam contra as nossas vidas, causando ali uma ansiedade, causando ali uma tristeza, causando ali uma angústia. A Bíblia fala, está alguém triste? Ore. Está alguém feliz? Cante louvores, Então Davi, em seus momentos de tristeza, ele fazia isso mesmo. Davi, em momentos de angústia, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, ele fazia o que? Ele clamava ao Senhor, ele orava ao Senhor, Ele suplicava diante de Deus. Em momentos ali de alegria, ele louvava, ele entoava cânticos diante do Senhor, ele dançava na presença de Deus de alegria. Então ele dizia, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. No versículo 5 ele diz assim, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse deitar e dormir aqui, irmãos, representa o descansar em Deus. Deus ele quer nos dar verdadeiramente um descanso. Nele, ainda que no mundo nós venhamos ter aflições, ainda que à nossa volta haja tribulações, haja lutas, haja ali circunstâncias ruins, adversas, na presença de Deus, nos braços de Cristo, nós podemos ter o verdadeiro descanso. Então Davi, mesmo em momentos de luta, que em Salmo 3, no versículo 1 ao 12, ele fala, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim, dizem que não há salvação para a minha vida. No versículo 3 ele diz, mas o Senhor é o meu escudo, Ou seja, o Senhor é a minha proteção. E ele diz, eu clamei ao Senhor com a minha voz. Em seguida ele fala, eu deitei e dormi. Então nós vemos ali uma sequência, do andar de Davi,
que foi verdadeiramente ali, que deu resultado na presença de Deus. Ele diz, eu deitei e dormi. Isso representa ali o descanso na presença de Deus, né? Diante das lutas e circunstâncias, nós podemos entregar nas mãos do Senhor, nós podemos orar, né? E colocar aos pés de Cristo e descansar nele. A Bíblia fala que Deus, ele trabalha por aqueles que nele esperam. No versículo 7, irmãos, ele dizia, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. No versículo 8 diz, a salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor, irmãos. Independente da circunstância, independente da adversidade, se fizermos ali como Davi fez, se fizermos do Senhor o nosso escudo, né, a nossa confiança, né, a Bíblia fala lá, como nós lemos lá em Efésios 6, sobretudo, né, nós precisamos tomar o escudo da fé acima de todas as coisas, né, verdadeiramente aí andar na presença de Deus, andar debaixo do domínio do Senhor, andar debaixo do governo de Deus, de forma alguma, em momento algum, desprezar a palavra do Senhor, desprezar ali a presença de Deus, porque o Senhor, irmãos, é Ele que quer lutar, né, as nossas guerras. Lá em Isaías ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou Deus, o Senhor. Então, ir à nossa frente, né, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, isso fala dessa luta espiritual que nós vivemos, né, individualmente ali. Cada um de nós enfrenta ali as suas lutas, enfrenta ali as suas batalhas. Muitas das vezes são lutas internas, né? São lutas que acontecem no interior. Em algumas vezes são coisas que acontecem à nossa volta, são lutas externas. Mas em todos os momentos, irmãos, Deus, ele quer ser conosco. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor Deus verdadeiramente continue trabalhando, né? Nas nossas vidas, que você venha fazer menção do nome do Senhor, né? Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, né? Clame ao Senhor Deus, né? Se achegue diante da presença dele, porque ele é poderoso para salvar. Amém, irmãos? Bom, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.